está pelo Instagram, pelo YouTube, Deus vai ministrar o seu coração. Pastor, o que é um louvor? Um louvor é uma oração cantada. Imagine esse jovem que criou esse louvor. Eu vaguei pelo mundo lá fora, mas o que eu tenho hoje, o que eu encontrei, ele teve um encontro real com Deus. Ele estava dentro da igreja, vindo aos cultos, mas nunca teve um encontro real com o Senhor. E ele diz assim na oração cantada dele: isso é sobrenatural. Ele estava tão perto de mim e eu não percebia ele. Assim é muita gente. Quando você lê a Bíblia, que você vai ver a dracma perdida, a ovelha perdida, e você vai ver o filho pródigo. A dracma perdida foi perdida dentro de casa, porque tem muita gente perdida dentro da casa de Deus, porque ainda não se encontrou com o seu Deus, não teve uma experiência com o seu Deus, e nem provou nada de Deus. E é interessante que esse autor desse louvor disse: eu andei pelo mundo, mas o que ele me deu hoje, uma paz, uma alegria, um espírito, me batizou, me selou com o espírito da criação, do penhor da promessa que ele fez ao povo dele. Agora eu entendo, o que eu tenho hoje é muito mais precioso, muito melhor do que o mundo lá fora. Ele está falando de bebida, de vício, de sexo. Ele está resumindo com poucas palavras o que estava na alma dele a expressar e colocar nesse louvor para que fosse um sucesso como foi. Porque isso fala de muitas histórias, de muitos homens e mulheres que ainda não se encontrou com Deus. E eu quero nessa noite que você preste bem atenção. E eu vou falar de coisas que tem pastores que ainda não quis buscar, não quis. Tem muitos homens e mulheres que não querem se aprofundar. Porque quando nós lemos a Bíblia, aprenda uma coisa: o rio de Deus é um rio. E se você que não quiser mergulhar nele, você vai ficar só pegando a água com um copo, ou alguém foi no rio, pegou uma água, te deu um pouco da água e você saciou a sua sede. Mas daqui a mais um tempo você vai ter sede de novo e vai querer mais um copo. E Deus quer que você mergulhe no rio dele e se aprofunde nas coisas de Deus. Querido, Deus é um Deus tão maravilhoso, mas Ele quer que eu e você deseje, queira conhecê-lo, queira se aprofundar nas coisas espirituais. E o tema da mensagem nessa noite é: vida espiritual eu tenho que ter. Vida espiritual, pastor, vida espiritual eu e você temos que ter. Se você me visse pregar há uma década e meia atrás, você ia dizer: meu Deus, Deus é Pai, que pregação horrível. Porque antes de conhecer a palavra, antes de estudar, antes de começar a se aprofundar em livros, e olha que eu tinha uma biblioteca dentro de casa de livros estudando, eu aprendi das coisas espirituais. E eu olho hoje, eu vejo a igreja, amado, tem tudo para crescer, romper, mas se apega mais no natural do que no espiritual. Porque existe duas vidas, existe dois reinos, o espiritual e o natural. Se você não se aprofundar na vida espiritual, você nunca vai andar com Deus. Porque Deus não é igual ao seu amigo, seu irmão, a pessoa que você conhece. Deus é espírito. E nessa noite eu quero que você preste atenção, que eu vou falar coisas aqui que ao longo desses anos eu tenho aprendido. Não só, interessante que Jó dizia assim: eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu tenho experiência real com Deus. Eu vi o que Deus fez, eu vi o que aconteceu comigo, eu sei o que Deus fez comigo. Ele era um exemplo de perseverança, um homem que chega no estado deplorável que ele chegou, de segurar 10 alças de caixão, perder tudo, se coçando com tumores nos pés e na cabeça, e a mulher diz: amaldiçoa seu Deus e morre.
Ele disse, fala feito uma louca. E ele diz uma frase que eu nunca vou esquecer: ainda que ele me mate, nele confiarei. Defenderei aquilo que ele falou a mim, defenderei a palavra que ele deu a mim, e isso eu morro crendo nele. Por isso que Deus olha lá de cima e diz assim, dá tudo em dobro a ele. Para, a doença Deus curou, deu 10 filhos a ele de novo e retribuiu tudo em dobro, ficou mais rico do que era. Amado, se você não entender que seu Deus é espírito, e se você não se aprofundar nas coisas espirituais, você só vai ficar como cara de interrogação. Eu vejo muita gente cheia de teoria, cheia de conversa, mas vida espiritual nenhuma. Busque, eu sempre preguei sobre isso, o poder e a palavra, elas caminham junto. Não existe poder sem palavra, não existe palavra sem poder. Ou você crê na palavra e vê o poder, ou você só crê numa teoria como você lê qualquer livro. E nessa noite quero navegar um pouquinho na Bíblia. Vamos lá. Atos capítulo 19, versos 13 em diante. Aqui fala nesse capítulo, fala de 7 filhos de um sacerdote chamado Cefas, que tentaram expulsar um espírito maligno. E olha o que aconteceu. Filho de sacerdote não é sacerdote. Perguntou-lhe então, eis que sois batizados então. Peraí, é 13. E alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que tinha espíritos, no plural, malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E esses que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. É aquela coisa, viu Paulo fazendo, expulsando, fez, não, se Paulo faz, também faço. Se Paulo faz, não, também vou fazer. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse, conheça Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? E saltando o homem possesso, que tinha espírito maligno, acirrou. Bote para ser um entendimento melhor. Bote para mim na NVI agora esse versículo. Então o endemoniado saltou sobre eles e o dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Rapaz, um homem possesso bateu em 7, rasgou as vestes e todos fugiram correndo de tanto apanhar. Pastor, por que você colocou esse texto inicial, pastor? Que eu quero que você entenda que existe o lado natural e existe o espiritual. Quando Deus chega no Gênesis, ele faz 2:7, diz assim, façamos um homem, vamos lá, Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas e trouxe ele um fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. O ser humano é feito da matéria terrena, do pó da terra, e é feito do divino, nosso Senhor, Criador do céu, da terra e do mar e tudo que neles há. É 2 essências. Nós somos a criação de Deus, que podemos viver em 2 esferas, a espiritual e a natural. Você que escolhe como você quer viver. Quer ser uma pessoa natural ou quer ser uma pessoa espiritual? Você está pensando que Deus vai insistir para você aprender, que você crescer e ter dele? Não. Eu tenho que querer. Eu tenho que desejar isso.
Quando ele diz façamos o homem, ele está dizendo que é fazer o homem. Amado, Deus fez o homem da matéria natural e da espiritual. Para que eu e você entendam uma coisa: se você não buscar, se você não quiser conhecer as coisas espirituais, você nunca vai saber de nada. Você nunca vai ter certeza nem convicção de quem você é em Deus. Teoria é muito bom. Você pode ler a Bíblia e dizer assim, ó: coloca a mão sobre os enfermos e o curarão. Uma coisa é vocês ler, conhecer o versículo, outra coisa é você ir lá e colocar a mão e ver aquilo que está escrito se cumprir na sua vida. Esses exorcistas que vieram até o rapaz endemoniado, olhou para ele e fez assim: bem sei quem é Jesus, bem sei quem é Paulo, quem são vocês? Eles não eram conhecidos espiritualmente falando, não tinha vida espiritual nele, eles não tinham uma vida espiritual, mas carnal, viviam na carnalidade. Por isso que apanharam e correram nu, para não apanharem mais. Porque quando você é conhecido, amado, quando você é conhecida, minha irmã, o diabo sabe quem você é. O diabo tem o seu relatório. Saiba disso, cada um de nós, quando nos convertemos, o diabo sabe o que você não gosta, ele vai e anota a sua vida, o que ela não suporta, o que ela não gosta que as pessoas façam, fale. E tudo que você der de limitações, de fraqueza para ele, vai usar contra você, para parar você, deter você e levar você embora nas mãos dele. É, pastor. Querido, em Daniel 11:32, esse versículo eu citei muito na campanha. Com lisonjas corromperá aquele que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Bota na tradução Ferreira de Almeida para mim, faz favor. E aos violadores da aliança com Deus, ele com lisonjas perverterá o caminho, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará um povo forte e fará proezas. Deixa na tela para mim. Porque Deus está dizendo que aquele que conhece a Ele vai se tornar forte e vai fazer coisas, proezas, coisas que não é qualquer um que faz, irmão. Porque conhece o seu Deus, conhece o seu Senhor, sabe que Ele é o Criador, soberano, poderoso, sabe que quem é Ele, quer andar com Ele. Deus não vai andar com ninguém, irmão. Ele é espírito. Como é que você é carnal quer andar com um ser que é espiritual? Deus não vai andar. Amós 3:3 diz: não andarão dois juntos se não andar de comum acordo. Tem crente que acha que pode ser carnal num dia, no outro dia virar espiritual. Ou de manhã fazer um bocado de merda na igreja, Deus, que Deus, meu Pai. Esqueça. Isso é imaturidade, criancice de quem não vive e não conhece a palavra. Porque você de um rio não pode mananciar água doce e água salgada. Ou é doce ou é salgada. Por isso que Deus diz assim, ó, porque a Bíblia diz assim, ó: ou você é quente, ou você é frio. Morno não te quero, eu vomito. Por que ele fala isso? Ou você é quente, fogo puro, vive uma vida espiritual ativa, ou você não é nada, é frio mesmo, eu sei que você é frio, acabou. Agora não venha querer. E outra, o pior, o que é o morno, pastor? O morno é aquele que estava quente e começou a esfriar, irmão. E Deus diz assim: morno eu não quero, eu só quero que você, ou você não é nada, não quer me buscar, não quer me conhecer, não quer se envolver, não quer ter intimidade comigo, tudo bem. Mas seja ou uma coisa ou outra, coluna do meio comigo não vale. Deus não quer você e você morno. Em Oséias 6:3, vamos lá.
Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, é certa, e Ele a nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Pode deixar lá na tela para mim, por favor. Prossiga em conhecer o seu Deus. Por que Ele quer que você conheça? Porque você, para andar com Ele, você tem que conhecer Ele. Porque se você andar do seu jeito, não dá para andar com Ele. Ah, pastor, mas veio tanta gente errada, tanta gente que não é nada daquilo que eu espero. Esqueça. Você não tem nada a ver com a vida dos outros. Siga a sua, faça a você o certo. Você não vai dar conta de ninguém. E por que isso, pastor? Prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Porque se você não querer conhecer o Deus que você serve, já observou que você muitas vezes quer conhecer o que a pessoa gosta? Você quer que a pessoa se alegre com você, que a pessoa sinta bem com você? Você quer dar um presente, quer conhecer a pessoa come, o que a pessoa veste, para agradar a pessoa. Você imagine Deus para você agradar a Ele. Prossigar em conhecer a Ele. Você sabe o que o pecado desagrada a Deus, que a santidade se aproxima a você e eu de Deus. Mas mesmo assim o ser humano não quer largar o pecado. Querido, nessa caminhada de tantos anos de andar e ver tanta coisa na minha vida, ver Deus operar tanto maravilhas, sinais, milagres extraordinários, coisas que era impossível. E olha que, qual era que Deus mais te usa, pastor? É a pessoa que está nas últimas dentro do hospital, irmão. Quando Deus manda isso, vai falar, Deus, pastor, o rim vai parar, não vai parar não, vai voltar ao normal, amanhã você sai. Pastor, diz que vai operar, não vai operar você não, Deus vai botar. Querido, é um negócio que você olha assim, rapaz, como é que o senhor fala uma coisa dessa? A pessoa está lá no hospital tanto tempo. Querido, porque quem manda garante, quem mandou, cumpre a palavra. Você tem que entender que quando Deus manda você fazer, por isso, quando você tem intimidade com Ele, Ele te fala coisas que não fala outra. E se você não buscar essa vida espiritual, não ativar essa vida espiritual na sua vida, você nunca terá uma experiência real e sobrenatural com Deus. Em Colossenses, vamos lá, Colossenses, capítulo 1, versos 9 e 10. Um versículo que eu gosto muito esse. Preste atenção. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio, repita comigo, cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Deixa na tela para mim. Eles estavam orando. Imagine Paulo falando, que está com seus discípulos, orando, para que todos tenham sabedoria e inteligência espiritual. Por que Paulo não disse sabedoria, conhecimento da palavra? Porque ele sabia. Esse homem que estava escrevendo, ele subiu até o terceiro céu, viu coisas inefáveis. Por isso que ele chega a um estado da vida dele, filósofo, poliglota, um cara estudado, sábio nas palavras. Amado, ele fez, comparado o que eu recebi de Deus, tudo que eu era e conheço é esterco. Quando você ouve isso, rapaz, não, conhecimento é. Ele chama de esterco. E eu cheguei à conclusão de dizer assim, é como ele chegasse assim, para mim e para você, dizer assim, rapaz, com todo conhecimento, com toda a sabedoria, com toda a toda minhas palavras filosóficas, com toda a minha poliglota, falar 4 idiomas, eu nunca ressuscitei um morto, mas eu, com o espírito que Deus colocou em mim, na autoridade do nome de Jesus, eu levei um morto levantar. Eu curei doentes com doenças incuráveis. Eu subi até o terceiro céu e vi coisas inefáveis. Eu, com toda a minha sabedoria, o meu suor nunca aconteceu nada. Ao contrário, fedor. O meu suor agora, tocando os enfermos, eram curados. Ele diz, tudo que eu aprendi e sei é esterco.
Pastor, não é para estudar? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a conclusão que Paulo traz na mente dele sobre tudo que ele conhecia. Ele fez coisas que, com todo o conhecimento que ele tinha, e vira assim, ele não podia fazer e nunca fez. Mas agora, conhecendo Deus, tendo uma vida espiritual, querido, esse homem estava tão espiritualizado, com a vida espiritual ativa. Quando o Ágabo pega o cinto dele assim, esse homem vai ser surrado, vai levar para Roma, vai morrer lá. Está todo mundo chorando, não chore por mim não, eu vou para lá. Se fosse hoje, você é maluco, é? Você tomou lavagem cerebral? Não, meu irmão. Eu sei que o meu depósito está na mão dele. Eu sei para onde eu vou. Eu vou ser tomado aqui, mas sei para onde eu vou chegar. Sabe por quê? Porque ele subiu até o terceiro céu, ele viu coisas inefáveis que você não pode ver. Ele viu coisas, amado, que ele, rapaz, eu quero voltar breve para esse lugar. Quando você morrer, você vai ascender os céus. Ele levou para lá. Quando Roma mandou decapitar ele, ele disse, não se preocupe não, foi para Roma e lá ele foi julgado e condenado e decapitado. Ele sabia para onde ele ia. E muitas vezes nós não cremos nisso. Na vida espiritual, numa vida de intimidade com Deus. Porque Deus quer que eu e você tenha sabedoria e inteligência espiritual. Porque se você não tiver, amado, o mundo que está lá fora, você pode até dizer assim, pastor, mas isso é muito relativo, pastor. É. Mas você só vai saber o que é uma vida espiritual quando você precisar de uma manifestação espiritual. Deus ouve todo mundo, mas nem todos Ele atende. Pastor, mas Ele quer atender a todos. Ele quer, mas só que você muitas vezes acha que você pode ficar igual a Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Ou você é ou você não é, irmão. Naquele grande dia, Deus não vem buscar quem é quase crente. Uma vez já citei Jesus para sempre. Porque toda a nossa vida, tudo que nós falamos, tudo que nós fizemos, de bom ou de ruim, seremos julgados diante de Deus. Por isso que existe duas áreas da sua vida que você tem que entender. Lá, espiritual e natural. Busque ser espiritual. As pessoas não vão vir até você procurando saber um conhecimento. Quanto mais hoje, uma criança de 3 anos não quer saber uma coisa, o Google, o pai dos burros, Aurélio, pastor, para que você entenda que hoje tem conhecimento demais. Você já observou que hoje é vasto o conhecimento, a abertura ao conhecimento, mas conhecimento espiritual, você pode ter conhecimento da palavra, você pode ter uma palavra até ouvir a ministração, a dissertação daquele que fez todo uma pregação para você e você muitas vezes vai ler, mas vida espiritual não se acha na internet, mas sim orando, buscando, se consagrando, se na realidade a cada dia se convertendo, se arrependendo e se voltando para Deus. A vida espiritual que Deus quer te dar é muito mais. Porque muitas vezes você, pastor, pastor, querido, Deus é espírito e quer que você tenha uma vida espiritual. Querido, não deixe isso passar na sua vida, aprenda, cresça. Tudo que eu ouvia, amado, tudo que com pessoas que eu andava, eu sabia que a pessoa tinha uma vida espiritual, porque ela manifestava a Deus através dele. Observe, se você ler a Bíblia, você está lá dizendo assim, Nicodemo vai de noite, bem sei que tu és de Deus, porque o que você faz, rapaz, vou conjecturar para você entender. Eu vi o filho da viúva de Naim, rapaz, eu estava no funeral, e você mandou um cara morto, depois de passar tantos dias, enrolado nas ataduras para ser enterrado, você disse, para o enterro, manda o cara levantar. Eu vi o que você fez. Eu vi que você estava lá
e eu vi você dizer, fica limpo ao leproso, e ele ficou limpo. Ninguém pode fazer o que você faz, Jesus, se Deus não for com você. Querido, a vida espiritual é necessária que você tenha. Deus quer te dar. João 4, 23, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Deixe na tela. Por que importa para Deus que se adore em espírito e em verdade? Porque nascido da carne é carne, nascido do espírito é espírito. Você não pode adorar a Deus na sua carne. Você adora espiritualmente falando. É por isso que muitas vezes a pessoa não entende, pensa que a pessoa tomou uma lavagem cerebral, não. Por isso que essa música é a última música que os meninos cantaram, falando de uma oração cantada, e ele dizendo que vagou o mundo todo, mas o que ele encontrou, que ele abriu o coração para Deus e se entregou para Deus como todo cristão tem que fazer. Quando você se entrega verdadeiramente, sua vida muda. Se sua vida não mudou, é porque você não se entregou verdadeiramente. Já viu aquela pessoa que fala assim, ó, eu dou um pé, dou um braço, dou até a metade, mas tudo não dou não. Deus não quer partes, Deus quer eu e você por todo. Minha vida só mudou, eu contei até isso outro dia aqui. E estava visitando a igreja, tinha um bocado de dia na igreja, não sentia nada. Tinha gente que eu via, rapaz, eu ficava abismado. Você sabe o que eu ficava abismado quando eu estava sentado no banco aí? Do meu lado um gritava, irmão, o outro chorava, o outro babava, meu Deus! E eu assim olhando, olhava para um irmão, eu via tanta coisa na igreja, e eu parecendo uma múmia, irmão. Não sentia nada, nem uma mordida de formiga eu sentia, nem uma emoção, bata a palma. E estava dentro da igreja. Eu aí caí na arneira e perguntar ao irmãozinho o que é que aquele povo estava sentindo. E ele disse para mim, eles estão sentindo a presença de Deus. E eu disse dentro de mim, pô, estou ferrado. Isso dentro de mim, estou ferrado, não sinto nada, velho. Por que a presença não entra em mim? E eu digo sim. E como é que faz para sentir o que eles estão sentindo? O rapaz apontou para o altar, fez aquele altar ali. Chegue ali e faça assim, ó. Agora não vá para lá, Deus vai entregar de corpo, alma e espírito, está mentindo. Mentindo não, nem vá, que Deus não vai te ouvir. Se você for de coração, você vá. Eu achei até o cara áspero, eu disse, rapaz, o cara com essa, o cara todo áspero, velho. Chegue lá e diga, Senhor, me entrego de corpo, alma e espírito ao Senhor. Muda a minha vida. E Deus mudará a sua vida. Acabou o culto, eu fui para o altar. Cheguei lá e fiz assim. Meu Deus, o mundo eu já conheço, mas o Senhor não conheço. Eu vim me entregar de corpo, alma e espírito na tua presença. Muda a minha vida. Eu abri o olho depois, irmão, procurei alguma coisa assim. Não aconteceu nada aos meus olhos assim, ó. Eu digo. Aí eu fiquei pensando que ia besteira assim, ó. Eu pensei que ia ver alguma coisa, senti alguma coisa, não senti nada, me mandei para casa. Quando eu cheguei em casa, que estava perto para a hora de dormir, chega um casal lá. Luiz, eu digo, oi, Deus mandou vir aqui, mandou você vir aqui para quê? Deus disse, hoje você foi abençoado, Ele te presenteou. Não, não recebi presente nenhum. Não, rapaz, o presente que Ele te deu foi o Espírito Santo de Deus na sua vida. Hoje Ele te selou com o Espírito Santo. Eu digo, é? Ah, então por isso que eu vim de lá para cá, falando uma língua lá. Ele me diz, rapaz, estão remedando um rapaz que estava lá, rapaz. Estão imitando um rapaz, sai de mim esse negócio. E eu mandando o negócio sair de mim. Minha vida daquele dia em diante nunca mais foi a mesma. Quando a gente busca
Quando você vai diante do altar dele com sinceridade e verdade, Deus muda a sua trajetória, a sua caminhada. Mas como eu já vi muita gente citar Jesus 100 vezes, nunca se converter. Aceita Jesus? Aceita. Todo mundo abraçar ele. Aceitou abraçar ela. Teve uma vez que eu estava em um culto, em Praia Grande, quando eu vi a irmã aceitando Jesus, eu digo, eita, eu acho que é a 15ª vez que aceita Jesus. Eu digo, sai fora, irmão, nada. Não, pastor, é porque a pessoa está emocionalmente abalada e quer um abraço. Não, irmão. É você entender que as coisas de Deus é sério, você tem que levar Deus a sério. E a vida espiritual, amado, só muda quando você muda. As coisas não vão acontecer porque você quer, porque você é bonzinho. Jesus, eu estou aqui. Não, irmão. Vida espiritual é buscar, é querer se envolver, mergulhar no rio de Deus, negar a si mesmo, fazer a vontade de Deus. Em 1 Coríntios 2,9, vamos lá. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, ensino, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Bota o 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo está relatando, amado, e quem mais fala de espiritualidade é Paulo. Você buscar as coisas espirituais, você se envolver com as coisas espirituais. Por isso quando ele diz a Timóteo, use o dom que está em ti, pela imposição que em minhas mãos eu coloquei sobre você. Você tem dom, use eles. O que é usar o dom, pastor? Usar o dom é fluir no Espírito, irmão, para edificação de vidas. E muitas vezes você não quer. Amado, é muito mais além do que você pensa. É você fechar seus olhos e ver coisas que outros não vê. É você perguntar a Deus e você ouvir coisas que outros não vão ouvir. Eu estava conversando com o irmão, que o irmão estava... Eu acordei 3 horas da manhã e estava intercedendo pelo um irmão, estava no hospital. Deus abriu meus olhos espirituais e eu fui lá no hospital. Entrei lá no hospital, está ele lá, deitado, e a mulher do lado assim, ó, com a cabeça assim, ó, dormindo. Na hora, irmão, entrou uns 3 a 4 demônios assim, ó, e aí bafava ele, puxava ele, começou a puxar ele. Quando puxou ele, eu digo, solte, e começou a oração, irmão. Botava a mão, orava, solte, e comecei a guerrear. Só parei de orar quando os espíritos malignos soltaram o irmão e foram embora. No outro dia eu digo, olha para o irmão fulano. E aí eu fui lá e disse a ele. E ele, na hora que o espírito que puxava ele, vinha a alma dele, e o corpo ficava lá. E ele gritava à mulher para ajudar ele, mas só que ele não sabia que estava no mundo espiritual, não era no mundo físico. E ele gritou, me ajude, e ela... Porque não era no mundo físico, era no mundo espiritual.
E aí você, quando você muitas vezes tem dádivas, tem graça de Deus na sua vida, e muitas vezes você não quer usar nada, e não quer assim, tem gente que diz, mas você não quer se mover com esse negócio de espírito não, pastor, muita guerra, muita coisa, é porque tudo que Deus vai te dar não é para você, é para os outros. Já observou? Que tudo que Deus te dá é para você favorecer outros? Deus te dá recursos para favorecer outros. Deus te dá dons e talentos para outros. Deus te dá um sonho profético, revelação, uma visão, é para ajudar outros. Porque você é espiritual, você está buscando Deus falar com você, porque quando falar com uma pessoa, a pessoa não vai entender e vai dizer assim, que é isso? E essa voz na minha mente? Sai daqui. Porque não quis aprender, não quer conhecer as coisas espirituais. Querido, tem tanta coisa que muitas vezes a gente não busca. Jeremias 33:3, bota na tela para mim, rapidinho, por favor. Jeremias 33:3. Diz assim, preste bem atenção a esse versículo. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não conheces. Querido, que coisas grandes e firmes que nós não conhecemos se nós temos a Bíblia? As coisas espirituais. Deus não vai te dar porque Você já observou? Se você ler o texto lá de Josafá, Acabe e o profeta, esqueci o nome do profeta agora, esqueci o nome dele agora. Ele veio, o rei Acabe fez, cara, só profetiza contra mim. Porque ele queria que falasse coisas boas de Acabe e ele não falava. Ele revelava o que Deus mostrava. Ele não bajulava o rei. Querido, foram buscar ele. Josafá disse, tem um profeta de Deus aqui? Tem. Eu acho que é Anani. Micaías. Chama Micaías, vem ele. Você sabe como um capitão da guarda chegou para chamar ele, o profeta? Olha, todo mundo está dizendo que vai ter vitória. Se você dizer que não vai ter derrota, você vai cair na porrada. O profeta diz, eu tenho que profetizar o que você quer ou o que Deus mandar. Se eu profetizar o que ele quer, não sou profeta de Deus, sou profeta dele. Querido, ele vai. Então tá certo, vai ter vitória. E Josafá disse, não minta, fale a verdade. Ele irá, mas não voltará vivo. O rei. Está vendo que ele não gosta de mim? Foi para a batalha, se vestiu de um soldado. O arco, a flecha de um soldado. Ele conseguiu ser flechado e morreu. O rei Acabe. Quando você entender isso, amado, a vida espiritual, quando Deus você clama a Ele, responder-te-ei coisas grandes e firmes. Tem coisa que não vai ser dada a você porque você é crente, mas sim porque você busca as coisas espirituais. E quando que se envolve com as coisas espirituais, amado, se você olhar, o espírita jejua e ora, o macumbeiro jejua e ora, o crente para jejuar, meu irmão, sangue é de Jesus. Para orar, meu Deus, meu pai, bufo na cama. Agora pega esse mesmo crente passando uma guerra, ele ora de manhã, de tarde, de noite, está pela rua assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando eu brinco aqui dizendo assim, ó, quando está vivendo uma guerra, um laudo médico, dizendo, não tem jeito, chega primeiro que o pastor chega 4h30, 5 horas da tarde, 5h30 aqui. Oxe, 3 horas da tarde, o irmão está aí na porta da igreja assim, ó, Senhor, em nome de Jesus. O pastor chega e faz, pastor, já estou intercedendo pelo culto, já orei pelo Senhor, já orei, já orou, nunca orou, agora está orando, orou? Meu Deus, nunca vi esse irmão orar, nem abrir a boca no culto, agora o irmão virou crente, é agora Jesus. Querido, Deus quer que você se una com Ele. E você sabe o que acontece quando você se une com Deus?
1 Coríntios 6,17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um espírito com Ele. Pastor, se torna um espírito, irmão. O mal não vê você, não vê mais você, vê Deus em você. Se você não entender isso, toda a ceia aqui, como vai ter a ceia domingo agora, eu coloco a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, mano. Quando eu li a primeira vez isso aí, entendi sobre esse assunto, eu fiquei impactado. Que Deus pega uma madeira de acácia, a pior madeira para se planar e fazer um quadrado. Foi essa que Deus disse, pega essa. Cheia de nó, cheia de imperfeição, para você passar plana, para você endireitar, não consegue, irmão. E Deus disse assim, agora revista de ouro. Qual o significado disso, pastor? Você desaparece, Ele aparece em você. A glória de Deus se manifesta na sua vida. As imperfeições suas não aparecem, aparece a glória dele na sua vida. Quando um canceroso é curado, como um desganado da medicina é liberto, quando um possesso vê a glória de Deus e para de servir a espíritos contrários, amado, se torna-se um com Ele. Você se torna-se boca dele, instrumento dele aqui nessa terra. Porque você busca isso, você quer isso, deseja isso. Você vai ver o que o outro não vê. Você vai saber de coisas que outros não sabem. Por isso que em 2 Reis 6,17, presta atenção. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço que abra os olhos desse jovem para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, discípulo do profeta. E ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros, de fogo em redor de Eliseu. Querido, o menino acorda e diz assim, mestre, profeta, vamos perecer. Os assírios cercou tudo, meu irmão, e vai matar todo mundo. O profeta levanta e diz assim, fique em paz, mas a questão conosco. Você imagina o menino saindo de novo da casa e faz, não, meu senhor, não, aqui só tem uns 20 soldados, tem mais de 300 aí fora, tudo guerreiro. Como é que o senhor diz que tem mais? Imagine ele teimando com o profeta não temas. Lembra quando estava dizendo aqui, que eu disse ao rapaz que o rapaz estava com a faca no final da casa, Deus está aqui. O cara diz, rapaz, não estou vendo Deus, não, estou vendo o diabo. E o rapaz automaticamente saiu dentro da casa. A mesma coisa foi o discípulo. Estou vendo nada. O profeta vira assim e faz, Senhor, abre os olhos espirituais dele. Quando ele olha que vê os anjos, vê os carros de fogo, ele diz, rapaz, o que Eliseu estava vendo, ele não via o seu discípulo. O que Eliseu sabia, ele não sabia, porque Eliseu navegava no mundo espiritual. Por isso, quando Elias é tomado, ele é tomado num carruagem de fogo. Óbvio. Sabe o que significa isso? Vida espiritual. É você interceder e orar para uma pessoa e perguntar o que está acontecendo e Deus te dizer o que está acontecendo, como tem que resolver, o que tem que ser feito para ser solucionado. Isso é vida espiritual ativa. Deus procura homens e mulheres que queiram ter uma vida com Ele. Deus quer homens e mulheres que tenham uma vida espiritual com Ele. Porque você, com uma vida espiritual ativa, você vai ajudar tanta gente, irmão. E para a gente encerrar, Salmo 89, 20. Achei a Davi, meu servo, e com meu santo óleo ungi. Preste atenção. Ele estava procurando alguém para ungir. Hoje não é diferente não, Deus quer ungir. Deus quer ungir homens e mulheres que queiram ter uma vida espiritual ativa, que queiram conhecer, aprender. Querido, você sabe quantas vigílias eu fiz para aprender sobre uma apostila sobre guerra espiritual?
Eu levei, eu acho que uns 3 anos estudando uma apostila de umas 15 folhas. Cada versículo eu ficava impactado, irmão, sobre o assunto. E não só isso, acabava de ler, dá as mãos, vamos orar. Meu irmão, aí que você fica assim, meu Deus, estou vendo, que é isso? Você fica parecendo aquele menino que ganhou um presente que nunca ganhou. Sabe aquele carro de... Você só brincando de patinete, brincando com revólver de madeira, aí você ganha um carro daquele de controle. Meu Deus, você dorme e acordava com o carro, irmão. E na vigília era assim, amado. Todo mundo queria buscar. Todo mundo se voltava, coração voltado. Por isso que eu digo a você, onde tiver o seu coração, aí vai estar o seu maior tesouro. O seu maior tesouro está em Deus, você vai ver as coisas de Deus. Se não tiver, você não vai provar, irmão. Porque muitas vezes eu estou dizendo, irmão, busque, irmão, ore, irmão, se consagre, irmão, busque, se importe, chegue cedo, lute pelo que você quer. E a pessoa está pensando que Deus vai fazer porque você é bonzinho. Querido, tudo tem um preço. Pastor, o maior preço foi Jesus que pagou na cruz. Mas Deus não faz nada sozinho, faz com você. Não tem nada que você queira fazer que Deus... Eu quero que Deus faça. É com você. É através de sendo um com você para ajudar outras vidas. Sendo um com você para visitar pessoas. Sendo um com você para ter compaixão, amor pelas pessoas que padecem. Sendo um com você para usar como instrumento. Davi foi ungido rei. E a unção que estava sobre ele, ele governou Israel, ninguém prevalecia, nunca perdeu uma batalha, irmão. Nunca foi derrotado no campo de batalha. Sempre prevalecia, ele não saía para o campo de batalha antes de consultar o seu Deus. Davi não ganhava quando se enfileirava o seu exército contra o exército inimigo. Davi ganhava no mundo espiritual. Ele intercedia, ele orava, consultava a Deus. Irei, é para eu ir, o senhor quer que eu vá? Eu vou. Não vai, ele não ia. Faça assim, 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 ele fazia. E ele prevalecia, subsistia contra tudo e contra todos. Porque ele tinha uma vida com Deus, de intimidade e comunhão. Davi não era derrotado. Inimigos mais poderosos se uniam vários reis para vir contra ele. 3-1, Davi vencia. Querido, ele vivia no mundo espiritual. Por isso que Davi, amado, eles eram um homem aquebrantado, homens voltados para as coisas de Deus, e era sempre o instrumento que Deus usava. E o povo admirava tanta vida que Davi tinha com Deus, que quando ele quis matar um gigante, não conseguiu, quase o gigante mata ele, fez. O guerreiro dele foi lá e matou o gigante, fez: meu Senhor, tu és a lâmpada de Israel. Se essa lâmpada se apagar, fique de parte, não entra mais no campo de batalha. O Senhor é a lâmpada aqui para nós. Só diga o que a gente tem que fazer, consulta a Deus e o que vamos fazer. E nós fazemos. É isso que muitas vezes você não entende. Davi ia para o campo de batalha, Davi lutava, mas Deus estava do lado de Davi. Davi tinha medo como eu e você, receio. Davi dissertava: ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ele estava com medo, mas não podia deixar suas emoções. Aprenda isso. Querido, a Bíblia diz assim: a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que divide a alma e o espírito. Qual o significado disso, pastor? Dividir a alma e o espírito. Dividir sua emoção da sua vida espiritual. Se você não tirar a sua emoção, a vida espiritual não é ativada. Por quê, pastor? Porque se você pensa que você tem que estar feliz para orar, se você pensa que você tem que estar bem para aclamar a Deus, jejuar, não. Debaixo de guerra, debaixo de luta, as minhas emoções. Por isso que a Bíblia diz que Abraão passou pela luta dando glória a Deus, mesmo com a idade avançada que ele tinha. Certo que quem lhe prometeu era fiel para cumprir. Sabe o que significa isso? A confiança, a fé nele. Sabendo que Deus é real e sobrenatural. E muitas vezes não buscamos isso. Não queremos isso. E aí pensa que ser espiritual é dar um rajada de língua estranha.
Ah, dá de estranho, qualquer um dá. Pastor, mas eu sinto um negócio, também sinto, irmão, um arrepio, um fogo. Mas isso, amado, só é emoção. Agora, unção e poder é manifestação do Espírito dele. Ser cheio de Deus, buscar as coisas de Deus. Quando nós estamos cheios de Deus, amado, aprenda isso. A Bíblia diz: estava cheio do Espírito Santo, Estevão, sendo apedrejado, não impute nele esse pecado. Isso é cheio do Espírito Santo. Aí o irmão está dizendo: estou cheio de Deus, pastor, cheio do Espírito. Pise no pé dele para você ver. Fale o que ele não quer ouvir. Eu digo que ele está errado, eu diga não a ele para você ver. Você vai ver o Espírito que vai sair dele. É simples assim, irmão. Quando nós lemos a Bíblia, como nós estamos distantes, como a gente está bem distante disso. E Deus quer que eu e você se envolva muito mais com Ele e com as coisas espirituais. Você serve a um Deus todo-poderoso que é Espírito e quer que você seja um Espírito com Ele. Quer que você tenha uma vida espiritual ativa para fazer coisas que outros não fazem. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.